Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de paz e de amor. E que os trabalhos da noite sejam supervisionados pelo nosso Mestre Jesus e a espiritualidade amiga dessa casa. Bem, como na prece já foi dito no início dos trabalhos, a caridade nos abastece. E realmente, a caridade ela tem essa capacidade de nos abastecermos, o nosso espírito, e nos fortalecer. E hoje o tema será em torno da caridade. Tentaremos chegar a algumas respostas, a algumas indagações. Talvez não conseguiríamos ver todos os ângulos da caridade, mas vamos tentar ver alguns deles importantes e que a gente possa crescer um pouquinho mais em cima desses conteúdos. Bem, a caridade é uma coisa muito falada, amplamente falada, né? Nós viemos na casa espírita, a gente fala sobre caridade, que temos que ser caridosos. Nas nossas conversas informais, quem se envolva um pouquinho com religião vai ouvir falar dela. A nossa própria sociedade também nos cobra a sermos pessoas caridosas, né? A todo momento, o nosso modelo de sociedade que nós temos exige que nós sejamos bondosos e caridosos. Pois bem, muitas vezes acabo vendo as pessoas se questionando: como ser caridoso? Por que devo ser caridoso? Às vezes, isso acaba gerando questionamentos, né, do porquê fazer essa caridade. E a gente vê que temos essas cobranças, essa inerência em fazer a caridade. Pois bem, eu nem vou perguntar quem faz caridade aqui, porque todo espírito é caridoso, né, gente? Então, é uma pergunta que a gente pode pular, né? Mas, como não é o nosso problema, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E eu chego a um questionamento que eu quero fazer a vocês, né? Quando praticamos a caridade, sabemos realmente do que estamos fazendo? A gente sabe se está fazendo a caridade da forma correta? Vamos tentar chegar um pouquinho perto a essas respostas durante a noite de hoje. Talvez a gente vá só mexer um pouquinho a pontinha do iceberg que está para fora d'água, que é um assunto muito profundo e que exige um estudo bem aprofundado. Muitas vezes parece que a caridade é uma coisa distante da gente. Parece que a gente nunca está apto a fazer a caridade. Parece que é uma coisa só para Chico Xavier, Divaldo Franco, Maria Teresa. Parece que nunca estamos prontos para fazer efetivamente a caridade. Ela está fora do nosso alcance. E nós encontramos uma série de problemas para executarmos a caridade. Seja desapegar de alguma coisa para doar, seja o ato de ir em busca de algo a ser feito, e também das condições de serem feitas essa caridade. Então nós temos essa cobrança, e quando a gente vem na casa espírita, a gente escuta, em outros locais também, que fora da caridade não há salvação. Se não formos caridosos, não obteremos a entrada no reino dos céus. E às vezes dá um certo arrepio, dá um certo medo. Penso comigo, estou perdido. Como é que eu vou acertar essa questão? Como eu vou ser mais caridoso? E como é que eu vou modificar isso? Bem, de fato, gente, é difícil as mudanças interiores. É difícil mudar quem nós somos para tomar novas atitudes. É um processo lento. É um processo de deixar de lado aquele homem velho, egoísta, aquele homem que pensa apenas em si mesmo e trocar ele pelo novo. Aquele que está predisposto a mudar, a ir em busca do seu aprimoramento. A mudança, ela nunca é fácil. Ela sempre gera esse conflito e é difícil de a gente lidar com ela. E volto à questão e vejo que as pessoas perguntam como é difícil fazer isso, né? E a resposta de como fazer a caridade, ela não é simples mesmo. Não existe uma receita pronta de como fazer um bolo, por exemplo, que a gente coloca lá a farinha, a gente coloca o ovo, coloca a gordura, coloca o fermento e sai a nossa receita. Deixa descansar, sova a massa e coloca no forno.
a receita é um pouco diferente. Ela é uma receita muito íntima. Cada um de nós vai ter que descobrir o seu método. O método de como chegar a essa nova forma de fazer a caridade. Não existem receitas que transformam a gente do dia para a noite. Isso vai ser uma coisa muito, muito difícil de acontecer. O que existe, sim, é trabalho. Nós comentamos dentro da segmento de comunicação, que é a minha área, que sempre vê os publicitários e acham que eles são os caras descolados, que ficam só esperando uma inspiração para fazer um trabalho. Na realidade, nós dizemos que é 90% transpiração e 10% de inspiração. É muito trabalho. Nós temos que trabalhar para conseguir essas mudanças. E não é fácil a gente nos lapidarmos para tirar de nós o egoísmo, tirar de nós, né, aquele pensamento intrínseco apenas em nós mesmos. É uma tarefa muito difícil. E o Espiritismo nos dá uma visão mais ampla da nossa vida atual e da nossa vida futura também. A gente consegue ter essa visão mais ampla porque nós temos a concepção da reencarnação. Nós sabemos que tudo que nos acontece hoje é fato de alguma coisa que aconteceu no passado. E que para sermos felizes amanhã vai depender das nossas atitudes de hoje. Então, tendo em vista isso, nós temos uma visão mais ampla da nossa existência. Nós temos já uma maneira nova de ver tudo isso, né? E junto com isso que o Espiritismo nos traz, ele nos traz uma coisa muito importante, uma coisa que nos auxilia muito, que é a compreensão. É a compreensão do porquê nós sofremos aquelas mazelas que estamos passando. Por que sentimos aquelas dores? Por que estamos em tal situação? Ele nos facilita a compreender melhor aquilo que nós estamos passando. E isso nos dá força, nos motiva a continuar e a querer mudar, né? E isso, na realidade, é uma ferramenta que nós temos à nossa disposição. E uma ferramenta que nós temos que aproveitar para vencer as dificuldades da vida. É ela que vai nos auxiliar nessa nossa jornada evolutiva. E nós vamos compreender melhor as nossas dificuldades, vamos compreender também melhor as nossas próprias imperfeições. A gente vai entender, né, que se nós não tivermos uma mudança, a gente não vai mudar o quadro ao qual nós estamos inseridos. Então é nosso papel ir até lá. E o principal objetivo da encarnação é o nosso aprimoramento intelecto-moral. E nós vamos ver também aí que Kardec vai nos trazer, lá na resposta da questão 208, da responsabilidade dos pais perante a encarnação dos filhos, na resposta daquela questão, ele vai nos trazer que os espíritos devem concorrer para o progresso um dos outros. É nosso dever auxiliar o próximo no seu próprio desenvolvimento. É nossa obrigação. É nosso papel estarmos aqui para fazer isso. E isso é uma grandiosa oportunidade. Estamos tendo uma oportunidade de talvez resgatar os nossos próprios erros. E nós não devemos, em hipótese alguma, deixar que essa oportunidade passe despercebida. Porque não sabemos quando teremos novas oportunidades de fazer o acerto novamente. E falando um pouco mais sobre a caridade, a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, a questão 886, onde ele fala da caridade como entendia Jesus. Então vamos ver, né? A gente já viu que tem uma série de dificuldades, muitas vezes a gente acaba passando, e vamos ver então como Jesus coloca isso. E ele pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus. E a resposta os Espíritos nos trazem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Detalhe, no português não tem o e, tá, gente? Então, segue mais adiante, né? Perdão das ofensas. E vamos dar uma olhada mais a fundo sobre essa resposta que os Espíritos nos trazem. E eles falam um pouco mais no comentário da questão que a caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas
as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais e nossos superiores. Bem, a partir dessa resposta e desse comentário da questão, a gente pode ver que a caridade ganha um outro aspecto. A gente não precisa mais apenas olhá-la na questão de dar alguma coisa, uma coisa material. Dar aquilo que sobra em casa, aquela roupa que nós já não usamos há uns 5 invernos, né? Aquele agasalho que já não serve mais. E muitas vezes acabamos usando aquele agasalho que muitas vezes não dá nem para usar, né, gente? Então isso é um outro cuidado que devemos ter. Então a gente consegue ver que existe uma nova perspectiva em cima da caridade. A gente vai ver que existe um outro lado, né? Avaliando esses 3 elementos da caridade, a gente vai entender que a questão da benevolência para com todos é nós sermos bons com todos. A gente ser amável com as pessoas, tratar bem as pessoas. Isso já é um fato de caridade, né? E ser bom a todos indistintamente, sem escolhas, sem preconceitos, sem preferências e sem interesse. Já muda a nossa forma de lidar com isso. A indulgência com as imperfeições alheias, para nós sermos mais tolerantes, né? Tolerantes com as faltas e as imperfeições que enxergamos no próximo, que nós vemos nele que nos incomodam. Então, que nós tenhamos essa tolerância, temos a capacidade de entender o outro, que ele também é limitado, assim como nós somos. Todos nós temos limitações. E, por fim, o perdão das ofensas, que não é guardar a mágoa ou o ressentimento. Quando a gente guarda a mágoa e o ressentimento, a gente faz o grande mal a nós mesmos. Nós acabamos nos machucando, né? E Divaldo cita, em alguns dos trabalhos dele, que guardar a mágoa e o ressentimento, aguardando a oportunidade de revidar ao agressor, é como se estivéssemos assegurando uma brasa quente para tocar no outro, esperando a hora de poder acertar nele. Até tu acertar nele, tu já te queimou um monte. E isso acaba apenas nos machucando e não resolve o problema. Apenas gera coisas para o futuro. E é importante e necessário sermos caridosos, mas acima de tudo, lembrarmos que nós todos também precisamos da caridade. Todos nós, acredito que ninguém gosta de ser maltratado aqui dentro, que se falte o respeito. Todos nós queremos receber o carinho e ser bem tratados. Todos nós também temos imperfeições e precisamos da indulgência. Em algum momento do nosso dia a gente faz alguma coisa que a gente precisa que o outro seja tolerante conosco. E também nós cometemos faltas. Ainda não somos perfeitos, estamos a caminho da perfeição e precisamos do perdão. Como a gente vai querer todo esse recurso que a caridade dá para nós, se nós não temos a capacidade de dar tudo isso ao outro, ao próximo? Como querer que os outros sejam bons conosco se nós não somos também? É uma via de mão dupla, né? Então, nós temos que cuidar do que estamos plantando, cuidar a qualidade da semente que estamos plantando no vaso da nossa vida. Será que a semente que eu estou plantando é uma semente boa ou uma semente ruim? Estou plantando a discórdia ou estou plantando o amor? Então, nos cabe escolher melhor aquilo que estamos plantando e escolher como vamos lidar com as pessoas. E é importante que a gente compreenda o significado da caridade, e de uma coisa muito pessoal minha, porque tudo aquilo que a gente conhece a fundo, nós a entendemos melhor e nós sabemos como executá-la melhor. É assim como uma atividade no trabalho. Se a gente não for buscar conhecimento para entender aquela atividade, nós iremos passar muita dificuldade para conseguir executá-la. Quando a gente tem o conhecimento técnico, o conhecimento acadêmico para desenvolver aquela atividade, tudo fica mais fácil. A gente começa a fazer as nossas tarefas de uma maneira melhor. No início será um pouco mais difícil, mas com o passar do tempo, do hábito e a prática, a gente se torna craques naquilo. E a gente vai ver lá do Evangelho, segundo o Espiritismo, que ele fala sobre a caridade também. Lá no capítulo 15, na instrução dos Espíritos, na carta do apóstolo Paulo. E ele vai falar: meus filhos, fora da caridade não há salvação. É um ensinamento moral
responsável pelo destino dos homens, tanto na terra quanto no céu. Na terra, porque ao praticar a caridade, viverão em paz. No céu, porque aqueles que a praticaram na terra serão recompensados pelo Senhor. O ensinamento, fora da caridade não há salvação, é a luz celeste que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. Ele brilha no céu e ilumina a fronte dos eleitos. Que interessante isso, né? Se a gente olhar para isso que Paulo nos traz, nós vamos ver que se ela é responsável pelo nosso destino, nós temos aqui uma chave importante. Essa chave que nós temos aqui, através da caridade, a gente sabe que é a chave do veículo da nossa encarnação. Se a gente sabe que com ela a gente vai ter paz na Terra, por que não exercitá-la? Se a gente sabe que ela vai nos dar condições, a Terra Prometida, a nos dar uma condição melhor no plano espiritual, quando nós voltarmos, por que não usá-la? É o benefício a nosso favor da caridade. Porque quando fazemos ela a nós mesmos. E mesmo assim, nós escolhemos continuar pelo caminho da dor. O caminho do egoísmo, né? Em vez de escolher o caminho do amor. É importante que a gente faça essas reflexões e ver que caminhos podemos tomar os rumos das nossas vidas. Muitas vezes a gente escolhe sofrer sozinho, sendo que quando a gente poderia viver amando os outros, recebendo amor. Seria muito mais fácil a nossa jornada terrena aqui, se nós tivéssemos essa visão mais abrangente, essa predisposição. Nós vamos ver também que Sérgio Lopes, no livro Código do Monte, ele vai nos falar que muitas vezes o bem é tão gratificante que ele chega a ser inebriante, né? Que significa extasiante. Isso é devido ao fato, porque quando fizemos o bem, nós estamos nos aproximando de Jesus. Porque quando a gente faz o bem a alguém, está fazendo bem ao próprio Jesus. E temos ali o contato com Ele. Por isso esse sentimento, esse calor humano que a gente sente, né? A gente faz uma coisa boa para alguém, geralmente no Natal a gente está mais perceptível e acaba fazendo mais ações solidárias. E a gente sente aquele calorzinho gostoso no peito, a gente sente aquela felicidade indescritível, aquele sorriso que a gente sorri por dentro. E como é bom aquilo. E é esse sentimento que nós temos que procurar e estar. E ele fala mais ainda, né? O atributo da caridade é a pessoa sair da sua zona de conforto, do seu universo de referência, e para tal, abrir mão dos seus interesses imediatos. Não há caridade sem mudança de rumo, sem renúncia e sem despojamento. Para isso, as medidas interiores da vida emocional precisam ser diferentes das comuns. A necessidade alheia fala mais alto ao sentimento que não é possível ficar indiferente ao que se passa em torno. Então, para a gente poder exercer a caridade, a gente tem que sair do nosso ninho e bater asas. Sair da nossa zona de conforto. E sair da zona de conforto, às vezes, gera dor. Às vezes é difícil. É tão bom a gente estar no fim de semana chuvoso, em casa, né? Por que eu vou sair e visitar um bairro carente, fazer alguma ação social lá? Por que vai me levar a sair do quentinho da minha casa, da minha TV, assistindo a um filme bacana, comendo uma pipoca, na companhia da minha esposa, dos meus bichinhos? Por que eu faria isso? Então a gente tem que sair da nossa zona de conforto para ir em busca ao próximo e fazer a mesma coisa. E isso é importante, pessoal, esse esforço inicial, porque a partir da repetição dos nossos movimentos, isso vai se tornar um hábito. E com o tempo, a gente vai trocar isso por um hábito bom. Então é importante a gente tentar exercitar a caridade, mesmo que seja difícil, né? E a gente vai ter ainda, olhando isso tudo, algumas pessoas que vão perguntar: então, como podemos ser mais caridosos e usar desses benefícios da caridade? Ainda terão dúvidas, né?
E a questão principal, uma delas, é que nós criamos metas muitas vezes inalcançáveis. Nós dizemos que vamos ser caridosos quando a gente ganhar na loteria. Quando eu ganhar na loteria eu vou abrir uma creche. Eu vou abrir um hospital. Eu vou comprar casas para a população carente. Eu quero fazer caridade, mas eu tenho que fazer uma caridade gigantesca. Fazer um trabalho gigante. E infelizmente, às vezes acontece de a gente não ganhar na loteria. Acontece de nós não conseguirmos desempenhar aquele projeto que nós temos há muito tempo, porque às vezes é um projeto muito grande. Às vezes a gente não tem condições, não temos o tempo necessário e acabamos por não exercitar a caridade. Acabamos mirando metas que não iremos nunca conseguir alcançar. Mas a providência divina, ela é sábia. E principalmente, ela nos traz uma coisa muito importante. Ela nos dá a todo momento oportunidades. Oportunidades de nós exercitarmos a caridade. A primeira oportunidade que ela nos dá é o nosso lar. O seio de nossa casa. Lá nós teremos diversas oportunidades de sermos pessoas caridosas. Com os nossos entes queridos, aqueles familiares que não são difíceis, que ninguém tem aqui, nenhum problema em casa. Mas nós temos várias oportunidades de sermos mais indulgentes, benevolentes e para perdoar também. Quando estamos na rua, nós também temos diversas oportunidades. Seja em ceder um lugar para um idoso no ônibus, seja não furar a fila do banco, sendo fazer a coisa certa pelo menos. E no nosso trabalho também. Porque não é por um acaso que temos a família que temos e estamos no trabalho que escolhemos. Então ali é uma outra oportunidade que nós temos para desempenhar a caridade junto às pessoas. E esses lugares são todos laboratórios. São laboratórios para a gente experimentar se a gente está sabendo o que a gente veio aprender aqui. Porque a gente veio para cá já preparado para enfrentar todas essas dificuldades. Nós temos capacidade, sim, para vencer essas tribulações. E o lar, com certeza, seja um dos maiores deles. Então, cada um tem a sua casa, sabe das suas dificuldades. E lá a gente pode exercitar isso a qualquer hora, a qualquer momento. Podemos estar a todo momento em ação caridosa. Seja em pensamentos, ações, na forma de falar, na forma de olhar, na forma que a gente gesticula ao conversar com as pessoas. A gente pode ser caridoso assim também. Bem, talvez tudo que a gente tenha comentado até agora seja muito interessante. Alguns vêm dizer, não, está muito bonito isso, mas está muito interessante. Mas mesmo assim, alguns vão perguntar, ainda tem a dificuldade, e como me tornar uma pessoa melhor? E como vou me tornar uma pessoa melhor e mais caridosa? E vendo um pouco disso, eu lembrei que existe mais um elemento. Um elemento que está lá no título da exposição de hoje, que é a caridade e a vontade. A vontade é um segundo elemento que a gente pode adicionar nessa história. E a gente vai ver então lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E a resposta dos Espíritos é sim. E algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos de entre vós fazem esforços. Se a caridade é aquilo que afasta o homem, de suas próprias mazelas, que o aproxima da espiritualidade superior, que o transforma numa pessoa melhor, por que não utilizamos ela? Será que é falta de vontade? Talvez seja importante buscarmos essa vontade em sermos mais caridosos, em nos transformarmos em pessoas melhores. Talvez a vontade que temos não é a suficiente. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre a vontade, que eu busquei um pouco mais sobre o assunto. Fui lá no livro Educação dos Sentimentos de Jason Camargo, e ele tem um capítulo específico que fala sobre a vontade. E ele diz para nós que não existe nenhum projeto de felicidade que exclua a vontade. Ninguém começa uma mudança de hábito, o início da cura de um vício, sem ter vontade.
Ele traz ainda, nas palavras de Emmanuel, que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Ela é o leme que dirige o barco das funções psíquicas, levando para esse ou aquele rumo, que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então a vontade, ela é uma ferramenta importante do nosso espírito. Ela vai servir como uma alavanca que vai nos impulsionar. É só lembrar quando a gente está no trabalho perto do meio-dia e um colega de trabalho fala de uma comida muito gostosa. Nós chegamos a salivar. Nós lembramos daquele alimento. E tem alguns colegas tipo eu que ficam falando cada vez mais ainda para cutucar o outro, né? E a pessoa sente o sabor daquela comida, atiça a vontade. Quem não chega em casa ou vai fazer aquele prato ou irá no restaurante comprar aquela comida, porque a vontade o motivou a fazer isso. Então nós podemos usar a vontade a nosso favor. E ele traz uma coisa muito interessante, o Jason de Camargo. Ele nos traz o que ele intitula de vontade inteligente. Isso é muito interessante. Onde alia duas funções psíquicas, a vontade e a inteligência. A inteligência, orvalhando a vontade, lhe apontará alguns caminhos para a erradicação dos seus problemas, como dirigir a sua mente para outros valores melhores que lhe darão prazer muito maior do que os utilizados no momento. É a inteligência usando da razão e usando a vontade, direcionando os nossos esforços. Quando a gente usa a vontade de uma maneira boa, a gente vai ter frutos melhores, vai colher coisas melhores. Se a gente direcionar nossa vontade para coisas ruins, para o vício, para outras coisas, muitas vezes a gente vai desperdiçar tempo, a gente vai desperdiçar dinheiro em coisas que não vão agregar em nada ao nosso espírito, que não vão nos dar crescimento moral. Então, o uso inteligente da vontade será uma coisa muito importante para nós. E ele fala ainda, nos traz que, aliando a vontade aos sentimentos superiores e à inteligência, o homem será imbatível, porque construirá em seu psiquismo em bases sólidas e voltadas para as leis de Deus. Essas funções psíquicas orvalharão as outras funções e o homem conseguirá, enfim, conquistar-se. Então a gente tem uma oportunidade aí de poder nos conquistarmos. Porque muitas vezes é difícil a gente exercitar a caridade. É difícil a gente vencer os nossos vícios, as nossas mazelas. E às vezes, vou confessar para vocês, quando eu estava fazendo essa exposição, estava sentado na minha mesa em casa, e eu sou geminiano, tenho um certo problema com bagunça, né? Então minha mesinha estava um pouquinho bagunçada. Minha esposa vai começar a rir daqui a pouquinho ali. E ela sempre me pede para arrumar a mesa. E quando eu comecei a escrever essa exposição, cheguei na parte da vontade, eu pensei, não estou com vontade de fazer isso agora. Me deu aquela preguicinha, vou fazer depois. Eu pensei, não. Se estou fazendo isso aqui agora, eu tenho por obrigação arrumar essa mesa. Eu posso direcionar a minha vontade para fazer isso. E enquanto não terminei aquela tarefa, continuei. As coisas fluíram de uma maneira muito melhor depois. Então, basta a gente direcionar a nossa vontade. Buscarmos os melhores caminhos, as melhores associações. E a gente pode exercer a caridade nas pequenas coisas. Não precisamos dos grandes empreendimentos para sermos caridosos. Nas pequenas coisas do dia a dia. Na família, com os amigos, no trabalho. E se nós estamos aqui na Terra, a gente está aqui para se melhorar. Nós temos por obrigação, quando voltarmos ao plano espiritual, para prestarmos contas, voltarmos melhores do que quando aqui chegamos. E a caridade é uma ferramenta para isso, gente. O exercício dela vai nos deixar mais leves e vai nos levar mais suaves para o plano espiritual, com menos mazelas em seu corpo. E me permitam agora, para a gente chegando mais ao final da nossa exposição da noite, eu gostaria de trazer uma história para vocês, uma história do livro Jesus no Lar, né, do autor Neil Luz, psicografia do Chico Xavier, que ela vem trazer um pouco disso que nós falamos hoje à noite, para exemplificar. Então me permitam compartilhá-la com vocês. A conversação
em casa de Pedro, versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia de modo algum retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos seus semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão aos andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar, que lhe sorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço à caridade pública, podia perfeitamente guerrear ao mal, em todas as circunstâncias da sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam no espírito à maneira de calhaus, de pedras em barril de mel. Porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil em seu grande silêncio. Reparando a ameaça sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava-se espontâneo, todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública, para que não oferecessem perigos aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao término da sua jornada humana, incapaz de atender às sugestões de beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte o buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema, e por quem indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes, o olhar percussiente e calmo, e concluiu com um tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura. Acendemos a luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esquecemos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Muito obrigado a todos.